Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, vamos estudar os conceitos básicos de Física. Lembrando que estamos iniciando o módulo de revisões. Vamos lá? Temos então aqui grandeza física. Mas antes de falar sobre grandeza física, vamos lembrar um pouquinho sobre o que a física estuda? Temos que a física, é uma ciência que está muito presente em nosso dia a dia e ela vai tanto desde a utilização de uma aeronave a observação das belas paisagens da nossa capital Aracaju, certo? Então temos aí como objeto de estudo da física o azul do céu, as ondas do mar e as marés, a eletricidade, as máquinas que utilizamos no nosso cotidiano para o nosso conforto, certo? E para a nossa comodidade. Temos as grandes construções, os diversos movimentos realizados pelos corpos, assim como os sons, certo? Entre outros fenômenos que são estudados por diferentes áreas da física. Mas voltando aqui ao nosso conteúdo, o que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, para estudar e descrever alguns fenômenos físicos, a realização de medidas é muito importante. Assim, a física ela envolve conceitos e medidas direta e indireta, que são relacionadas por meio de equações ou de representações geométricas. Temos aqui como exemplo de grandeza física a massa, comprimento, tempo, velocidade, entre outros, certo? Existem, grandezas físicas que são do tipo adimensionais, ou seja, são aquelas que não possuem uma unidade de medida, certo? A unidade de medida de uma grandeza, ela vai corresponder a um padrão de comparação usado para determinar a sua magnitude, ou seja, em alguns casos vai determinar também o tamanho dos corpos ou dos objetos. De uma forma geral, temos, que quando, por exemplo, afirmamos que a distância entre duas cidades é de 400 quilômetros, estamos nos referindo, certo, à grandeza física comprimento, que vai equivaler, a 400, certo? E a sua unidade de medida é o quilômetro. A unidade de medida de massa. A unidade de medida de massa, massa pode ser medida em quilograma, em grama, em hectograma, em miligrama. Tempo pode ser medido em segundo, minuto, horas, velocidade em metros por segundo, em quilômetros por hora, em quilômetros por segundo, entre outros. Para, entendermos melhor as unidades de medida, temos aqui o Sistema Internacional de Unidades, que nada mais é do que um conjunto de unidades métricas oficiais para cada grandeza física, que foi sancionado lá em 1960 pela Conferência Geral de Pesos e Medidas. Mas nem sempre, as unidades de medidas usadas para medir o comprimento ou a massa de um corpo, por exemplo, foram as mesmas em todos os lugares do mundo. Até meados do século XX, eram utilizadas diferentes unidades de medida ou padrão. Então, cada local tinha sua unidade própria de medida. Então, como falei, como cada país ele fixava o seu próprio como cada país fixava o seu próprio padrão de medida, as relações comerciais estavam ficando muito difíceis. Então, para resolver, certo, esses problemas relacionados às relações comerciais, também, foram criados padrões internacionais. E surgiu então aí, o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema, ele estabelece 7 unidades de base
cada uma correspondente a uma grandeza. Temos aqui, né, as 7 unidades base, metro, quilograma, segundo, ampere, Kelvin, mol e candela, e cada um vai corresponder a uma grandeza. Então, metro corresponde ao comprimento, quilograma, a grandeza massa, segundo, tempo, ampere, a grandeza corrente elétrica, Kelvin, a grandeza temperatura, mol, a grandeza quantidade de matéria e candela, a intensidade luminosa. Temos ainda que, quando estão escritos por extensos, as iniciais das unidades devem ser sempre minúsculas, mesmo que sejam nomes de pessoas. Temos aqui o exemplo do quilograma. Ela é escrita, né, com inicial minúscula, certo? Metro também, com inicial aqui, olha, percebam, minúscula. Com exceção, né, para o caso das unidades de temperatura, como, por exemplo, nas escalas Celsius e Fahrenheit, que são a exceção a essa regra, porque, né, precedem a palavra grau e aí utilizamos a letra maiúscula. Os símbolos que vão representar essas unidades também são letras maiúsculas. Entretanto, os símbolos também serão minúsculos. Porém, né, eles serão maiúsculos quando estiverem se referindo a nomes de pessoas. Olha aqui o ampere, por exemplo. Temos ainda que, além das unidades de base, se combinarmos essas unidades, denominadas unidades de base, teremos as unidades derivadas. As unidades derivadas, como por exemplo o Newton, serão estudados, certo, no decorrer dessa unidade. Temos ainda as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Como foi dito no início dessa aula, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. As grandezas físicas, elas são subdivididas, certo, em grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas, né, que necessitam, que são caracterizadas apenas por um número real, sendo ele positivo ou negativo, e é acompanhado de uma unidade de medida. Já as grandezas vetoriais, elas são caracterizadas por possuírem, né, por um número real, que vai ser chamado de módulo ou intensidade, acompanhado de uma unidade de medida e, né, de uma direção e um sentido. Então, além do valor numérico e da unidade de medida, nas grandezas vetoriais, preciso conhecer também a direção e o sentido. Sabemos, né, que a física, enquanto ciência, ela tem um conhecimento muito grande. Então, né, para facilitar o estudo e a análise de diferentes fenômenos, ela foi fragmentada em diferentes áreas, né? Temos aqui as áreas principais da física, os ramos da física, iniciando pela mecânica. A mecânica, ela vai estudar as causas do movimento dos corpos. Na mecânica, temos aqui a presença da cinemática, que vai descrever os movimentos dos corpos, né? Ela estuda o movimento dos corpos, tem a preocupação com as suas causas. Temos a dinâmica, que analisa as causas desse movimento, a estática e hidrostática, que vai reunir as condições de equilíbrio em meios como o ar e o líquido, e a gravitação, que analisa de maneira geral as forças de interação entre os corpos e também entre os astros. Dando continuidade, temos a termologia. A termologia, ela vai se concentrar no estudo dos fenômenos que estão associados à transferência de calor entre os corpos. Aí temos aqui na termologia a termometria, que consiste em medir e analisar as escalas de temperatura, a calorimetria, que vai descrever e analisar as trocas de fluxo de calor. Temos também aqui a dilatação térmica, certo? Que vai apresentar o comportamento térmico de diversos materiais, e a termodinâmica, que vai estudar os gases e os efeitos causados por suas transformações.
Temos também a ondulatória. A ondulatória, ela estuda os fenômenos associados às ondas, como, por exemplo, o som. Ela analisa diversas formas de ondas, certo? E as suas características. E ainda descreve os fenômenos relacionados a ela, como a acústica e os movimentos harmônico e periódico. A óptica, né? Ela vai estudar os fenômenos associados à propagação da luz. Ela é composta pelos princípios da óptica geométrica. Elementos como elementos ópticos, né, como os espelhos, sendo eles plano ou esférico, lentes e instrumentos ópticos. O eletromagnetismo ele estuda, né, os fenômenos elétricos e magnéticos que decorrem do comportamento e da interação das cargas elétricas, certo? E tem as suas sub-áreas. Temos aqui a eletrostática, eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Por fim, temos aqui a física moderna. A física moderna ela vai se referir a um conjunto de leis e teorias desenvolvidas a partir do início do século XX. Lembrando que a física moderna não vai invalidar tudo que já foi estudado na física clássica. Temos então, né, aqui nessa subdivisão que na física clássica vai haver a preocupação com o estudo do macro, do grande, do visível ao olho nu. Já na física moderna temos aqui, né, o estudo do micro, do que não está visível a olho nu. Os conceitos, né, permitiram então ampliar o conhecimento sobre o tempo com a teoria da relatividade de Einstein. Compreender melhor, né, a constituição da matéria, como uma descrição mais precisa dos modelos atômicos. Ela também permitiu analisar mais precisamente a interação da luz com a matéria, como, por exemplo, o efeito fotoelétrico, e também ajudou no desenvolvimento de novas áreas, de novas sub-áreas da física, como a energia nuclear e a astrofísica. Tudo isso aqui ligado à física moderna. Temos agora a potência de 10. A potência de 10, né, ela é muito útil em cálculos que envolvem números que apresentam grandezas muito grandes ou muito pequenas. Mas como é que faço, né, para escrever um número em potência de base 10? Primeiro passo, devemos deslocar a vírgula do número até que ela fique com uma única casa decimal diferente de zero. Contamos então o número de casas em que a vírgula se deslocou e este, né, será o número, que sendo ele positivo ou negativo, do expoente da base 10, que fica multiplicando o número indicado. Se a vírgula vier da direita, o expoente será positivo. Se vier da esquerda, o expoente será negativo. Vamos aos exemplos. Temos aqui, né, 2 milhões. Então, como que eu escrevo? A vírgula está aqui, vindo da direita. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais, né? Então, fica 2 vezes 10 a 6. O mesmo acontece aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,3 vezes 10 a 7. Nesse caso aqui, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 5,478 vezes 10 a 8. Aqui, né? A vírgula estava aqui, vai fazer 1, 2, 3, perdão. Nesse caso, a gente conta da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 10 a menos 6. O expoente fica negativo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, né, 3,34 vezes 10 a menos 8. Ainda falando, né, sobre as potências de base 10, certo? Potência de 10. Temos que, para evitar que se tenha, né, que expressar grandezas muito pequenas ou muito grandes com o uso de
números, certo? Com excesso, né, de muitos números zeros, o sistema internacional ele propõe prefixos que vai permitir a formação de múltiplos e submúltiplos decimais das unidades do SI. Temos aqui o tera, né, que é 10 a 12, giga 10 a 9, mega 10 a 6, quilo 10 a 3, hecto 10 ao quadrado, deca 10, dece 10 a menos 1, centi 10 a menos 2, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9 e pico 10 a menos 12. Vamos a uma questão do Enem. Vamos ver na prática como isso acontece. Olha, uma questão do Enem 2009 diz: a resolução das câmeras digitais modernas é dada em megapixels, unidade de medida que representa 1 milhão de pontos. As informações sobre cada um desses pontos são armazenadas em geral em 3 bytes. Porém, para evitar que as imagens ocupem muito espaço, elas são submetidas a algoritmos de compressão que reduzem em até 95% a quantidade de bytes necessários para armazená-las. Considere, então, 1 kbyte igual a 1000 bytes, 1 megabyte igual a 1000 kbytes, 1 gigabyte igual a 1000 megabytes. Utilizando uma câmera de 2 megabytes, cujo algoritmo de compressão é de 95%, João fotografou 150 imagens para seu trabalho escolar. Se ele deseja armazená-la de modo que o espaço restante no dispositivo seja o menor espaço possível, ele deve utilizar. Primeiro, né, que ele utilizou uma câmera de 2 megapixels. E a gente sabe que as informações sobre cada um desses pontos são armazenados em 3 bytes. Então, temos 2 vezes 3, vamos ter aqui 6 megabytes. Ele também disse que houve uma compressão, certo, de 95%. Então, inicialmente, tínhamos 100%. Foi comprimido em 95%, restou apenas 5%. 5% corresponde a 0,05. Então, 0,05 vezes 6 vai dar 0,3 megabytes por fotos. Quantas fotos ele tirou, né? Ele fotografou 150 imagens. Então, 0,3 vezes 150 dá 45 megabytes. Portanto, ele deve utilizar um CD de 700 megabytes, muito grande o espaço, né? Um pendrive de 1 GB, um HD externo de 16 GB, um memory stick de 16 megabytes, aqui é muito grande, e esse de 16 megabytes é muito pequeno, não vai comportar, certo, essas fotos. Ou um cartão de memória de 64 megabytes. Então, ele vai utilizar, né, um cartão de memória de 64 megabytes para armazenar todas essas fotos. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.